Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Você que é amante do vinho, que está começando a dar aí os seus primeiros passos, ou você que já é um provador experiente no mundo do vinho. Você está no canal Antoine, eu sou Antônio Sommelier e hoje nós estamos no episódio de número 6 da nossa lista de vídeos sobre uvas. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a uva Sangiovese, uma uva típica da região da Toscana, uma uva típica italiana que entrega vinhos tintos tanto de leve corpo quanto de médio quanto vinhos encorpados. E hoje você vai saber tudo sobre as características, sobre os vinhos, tudo aquilo que você precisa saber na hora que você encontrar numa carta de vinhos ou mesmo na hora de você conseguir interpretar um rótulo de um vinho italiano e saber identificar sobre sua região, uva e o estilo que é aquele vinho. Vamos começar falando então daqui da nossa uva Sangiovese. Ela é uma uva que ela vem da região da Toscana, ela é muito proveniente, muito plantada na região da Toscana, que é a parte central da Itália. Mais precisamente, ela é uma uva tinta de pele bem fina, a casca dela é uma pele, já é uma casquinha mais fina, produz vinhos com uma coloração mais amarronzada, enfim, produzem vinhos de uma acidez mais gastronômica, né, bem interessante. E ela é uma uva da espécie Vitis vinifera, como eu já falei em alguns vídeos anteriores. Existem algumas espécies, né, algumas uvas que podem se produzir vinhos fino de mesa e os vinhos não finos de mesa, né? Quando vem aquela nomenclatura de fino, ele é feito com a vitis vinifera. Inicialmente, a palavra Sangiovese, ela deriva-se do nome que em latim significa sanguis jovis, que basicamente significa sangue de Júpiter. Esse nome, ela se dá, né, parece que ela se deu origem devido a um monte chamado Monte Júpiter que fica na Emília-Romana. Agora, o que que é a região da Toscana, o que que os vinhos, o que que a uva, o que que ela consegue nos entregar, qual que é a principal característica dos vinhos, o que que é estilos, quais são os vinhos. Seguindo então para os vinhos, né, eu separei aqui algumas seleções, alguns rótulos que são bem típicos, né, ali na região da Toscana, que são vinhos italianos. Vamos lá? Bom, primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês sobre o Rosso de Toscana. Nós estamos vendo aqui que ele vem da região da Toscana. A uva utilizada é a Sangiovese porque é a uva base, né, literalmente é a uva tinta mais plantada na região da Toscana. Isso não significa que exista outras uvas. Existe Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, que fazem parte dos cortes dos vinhos super toscanos. Existe Canaiolo, existe uma infinidade de uvas na região da Toscana, né. Aqui nós vemos que tem a Sangiovese, mas ela pode ser outras variedades. Então, dependendo da região da Toscana, ele pode ser Sangiovese com Merlot, Sangiovese com Cabernet Sauvignon, Sangiovese com Canaiolo. Aqui nesse caso, então, a classificação não se aplica, porque pode ser produzido em qualquer lugar dentro da região da Toscana, é claro, e pode utilizar outras uvas, outros cortes, né, enfim. Agora nós vamos falar do Chianti. Eu já vi muitas pessoas falarem, por exemplo, que o vinho Chianti, ele é feito com a uva Chianti. Na verdade não. Chianti é uma região pequena dentro da região da Toscana, como vocês podem ver aqui no mapinha, né? Nós temos ali em vermelho a região da Toscana, né? E aí do lado é a região de Chianti. Aqui eu especifiquei, na verdade, a região de Chianti clássico. Por que Chianti clássico? Porque dentro dessa delimitação em vermelho que vocês estão vendo aí, né, que é a fronteira que pega toda, né, a silhueta da imagem, essa região ela é chamada de Chianti Clássico porque quando foi dado a denominação de origem para Chianti, foi nessa região que aconteceu. Você vai ver que a região de Chianti é gigantesca, só que dentro da região de Chianti tem uma região mais escura, que é a região de Chianti Clássico, que é essa que nós estamos vendo aqui, que está entre a cidade de Siena e Florença. Bom, aqui na região de Chianti, por exemplo, a uva também é sempre Sangiovese, né, mas teve um determinado momento de toda a produção do vinho Chianti que utilizava-se uma uva chamada Canaiolo para se fazer o Chianti. Geralmente os produtores colocavam 50% de cada ou usava mais Canaiolo do que Sangiovese. Aqui eu separei algumas denominações, alguns estilos dos vinhos Chiantis, né, porque esses como têm denominações, eles já possuem regras de produção. Ou seja, você pode encontrar um Chianti sem ser DOC, você pode encontrar um Chianti DO, um DOC, um DOCG, um Reserva, um Chianti clássico, né, e assim sucessivamente. Poxa, Antônio, mas muda muita coisa dentro de um Chianti clássico para um DOC, para um Reserva, um a nata, né, enfim. As mudanças, na verdade, elas se referem mais ao estilo de produção, né, o que o produtor vai ter que seguir para ele poder ter esse nome estampado no rótulo, né. E, claro, em paladar, ele tem uma percepção diferente, sim, não chega a ser algo grandioso, mas existe sim uma diferença. E aqui eu coloquei para vocês. Se vocês pegarem lá um Chianti com a sigla DOCG,
Significa que ele é feito com Sangiovese, né, normalmente pode adicionar algum corte de uva como Canaiolo, Cabernet Sauvignon, mas são porcentagens mínimas, porque a característica precisa ser mais predominante da Sangiovese, que é a uva da região, e ele precisa ter passagem de 6 meses em barricas, mais 4 meses em garrafa, antes dele ir para o mercado para venda. Aqui nós temos um Chianti DOC G, né, que seria a Denominazione de Origem Controlada e Garantida. Né? Geralmente esses vinhos têm taninos mais presentes, uma acidez mais pronunciada, pode se notar até um pequeno toque de doçor, o que faz com que o vinho se torne mais equilibrado. Poxa, Antônio, é um vinho doce? Não, mas você vai sentir aquele leve toque de doçor que é da frutose da própria uva. Como se trata, claro, da Europa, né, não tem muita luz do sol, a fruta não produz muita fotossíntese, então não vai ser um vinho doce e fala, nossa, tá adocicado. Não, muito pelo contrário, é extremamente agradável. Aí nós vamos para um reserva. O vinho reserva DOC G, ele já tem uma produção um pouquinho mais minuciosa. Então ele também é feito com Sangiovese. Em alguns produtores, em alguns casos, eles colocam lá um pouquinho de Canaiolo, um pouquinho de Cabernet Sauvignon, mas assim como o primeiro, não pode ser uma porcentagem muito alta para não sobressair. Só que ele já fica 24 meses em barrica de carvalho, ao contrário do DOC que fica só 6. Esse já passa por 24. É um período um pouco maior, né, que ele vai ficar em descanso antes dele sair para a comercialização. Nesse caso, como ele teve uma passagem maior em barrica de madeira, ele já vai ter um corpo mais presente, vai ser um vinho com uma melhor maciez, porque a passagem de madeira no vinho, né, o vinho quando ele passa pela barrica, ele tende a ficar mais equilibrado, o tanino fica mais macio, ele não costuma ter tanta acidez e ele acaba se tornando mais complexo, né, devido à parte aromática, né, as notas terciárias que ele adquire do barril. Fica muito interessante. Aí agora nós pulamos para o Chianti Clássico DOC G Anata. Agora, o que que significa esse Anata? Anata é uma nomenclatura, ele é um nome que pode determinar ou pode indicar que das produções do vinho daquele Chianti, né, o Anata ele teve a sua melhor safra. Naquele ano, a Sangiovese atingiu o seu ápice de acidez, o seu ápice de açúcar, o seu ápice da maturação e ficou uma uva tão boa, mas tão boa, que ele produziu um Chianti literalmente maravilhoso. Aí o produtor ele pode colocar a nata. É claro que o órgão regulador que fiscaliza tudo isso, que vai lá nos produtores, né, enfim, que dão essa supervisão, eles também verificam de acordo com o nível de açúcar da uva, né, eles fazem todo esse processo. É claro que também faz parte do enólogo esse papel. Mas aí quando vocês verem que está escrito a nata no rótulo, significa que foi a melhor safra. Naquele ano, daquela plantação, foram as melhores uvas. E aqui ele passa por 12 meses em barrica de carvalho. Ah, mas por que que o clássico DOC G Anata fica um tempo menor do que o reserva? Porque o Anata já está dizendo que a uva já teve a melhor maturação, então ela já não vai precisar de tanta influência da madeira quanto o reserva, que pode ser colhido em qualquer ano e pode ser produzido o ano inteiro. Geralmente o Anata ele é um pouquinho mais exclusivo, ele é um vinho maravilhoso. Agora nós vamos para o Chianti Clássico Reserva. Agora, além de estarmos sendo reserva, ele também é clássico. DOC G, Denominazione de Origem Controlada e Garantida. Nesse caso, ele já vai ter um corpo mais presente, uma maior maciez, e ele vai ter mais complexidade. Isso porque ele fica 24 meses na barrica de madeira, só que ele acrescenta mais 3 em garrafa. Então, além dele ter passado todo esse período dentro da barrica, ele vai para a garrafa para ele ter contato com aquela micro-oxigenação, e aí sim, né, ele vai ter um processo evolutivo ali dentro para sair para venda. Então, quando você pegar aí um Chianti clássico reserva do AQG, você já sabe que ele é Sangiovese. Dificilmente, no caso, um reserva ele vai ter um corte com outra uva, geralmente eles são 100% Sangiovese, vai depender muito da legislação daquele produtor, né? Tipo, não, você vai produzir o seu vinho só com Sangiovese. Vou permitir aqui 5% dessa uva, mas se você quiser colocar, coloca, se não quiser, fica a seu critério. E aí, ele já vai ter um corpo melhor, com uma maciez melhor e uma maior complexidade. Geralmente esses vinhos eles não possuem muita acidez, então eles são vinhos que podem sim ser apreciados somente o vinho, e não há necessidade de algum prato para fazer a harmonização para que o vinho fique mais leve de ser tomado. Não, ele é um vinho que é excepcionalmente maravilhoso. E aí, por fim, eu gostaria de finalizar o Chianti com o Chianti clássico Grand Selezione DOC G. Nossa, quanto mais nome vai colocando, mais complicado fica a produção, né? Vocês perceberam isso? Aqui na produção do Chianti Clássico Grand Selezione, ele já é feito 100% com Sangiovese,
não pode, em hipótese alguma, colocar uma outra uva. Se colocar, o órgão regulador, o mesmo produtor, ele não pode estampar que é Grande Selezione do AQG, porque ele já foge da curva, né, das regras. Ele já fica por 30 meses em barrica, né, então já não são mais 24, mais 3 em garrafa, não é mais 12, mais 30 em garrafa, não. É 30 meses em barrica antes de sair para venda. Um outro fato que é muito importante levar em consideração no Grande Selezione é que as uvas, a Sangiovese nesse caso, ela só pode ser colhida de um único vinhedo. Então, se o produtor ele tem 4, 5 vinhedos de Sangiovese, para fazer o Grande Selezione é somente daquela parcela. Seguindo, nós vamos agora para Montalcino. Assim como Chianti, né, Montalcino é uma pequena região dentro da região da Toscana. Como vocês podem ver aqui nesse mapinha, nós temos ali, ó, o que eu acabei de comentar, a parte do Chianti, né, que é essa parte mais marrom, meio que um verde claro, né, acho que é um marrom. E dentro dela tem uma cor mais escura, que é o Chianti clássico. A parte em volta é a região de Chianti, né? Você vê que ela tá na mesma cor, só que numa tonalidade diferente. Como eu havia comentado para vocês, tá ali a cidade de Siena, a cidade de Florença, no centro Chianti clássico, em volta Chianti, e aí do lado nós temos Valdiciana, San Gimignano, Bolgheri e a cidade de Montalcino, que está mais ao sul, que é essa roxinha, roxo-rosa que está aqui do lado. Brunello de Montalcino, o que nós podemos falar sobre eles? Assim como o Chianti, Montalcino é uma cidade dentro da região da Toscana. É uma denominação, é uma delimitação. E ali dentro só se produzem Brunello de Montalcino. Existem o rosto de Montalcino, assim como o rosto de Toscana. Mas quando você vê no rótulo o rosto de Montalcino, é um vinho tinto, feito com Sangiovese, porém específico da região de Montalcino. Vamos passar aqui para o próximo. E aqui, né, nós temos o Brunello de Montalcino, né, ali na região da Toscana, que hoje nós explicamos sobre o vinho Chianti, a região Chianti. Falamos um pouquinho sobre a região de Montalcino. Expliquei aqui para vocês também que existem diferentes outras regiões dentro da região da Toscana, né? E esse, senhoras e senhores, foi o nosso episódio de número 6. Né? E para você que ficou até aqui no final desse vídeo, eu sei que não foram muitos, mas se você ficou aqui, né, até o final desse vídeo, eu quero dar uma informação para você agora e exclusiva. Nós acabamos de lançar o nosso primeiro curso de vinho, o nosso curso básico introdutório no mundo do vinho. Então aqui você pode ver a Udemy e a Hotmart, né? O curso ele está colocado nas duas plataformas, na verdade. Você fica à vontade para escolher a sua. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueçam, né, de seguir o nosso canal, não se esqueçam de fazer o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se você já tomou algum vinho com a Sangiovese, comenta aqui pra gente. Eu sou o Antônio Sommelier e a gente se vê no próximo vídeo.